Muito bem, irmãos e irmãs. Você já deve ter reparado que desde o início do culto nós estamos com uma projeção aqui atrás. Acho que você deve ver bem. Se você é antenado aí com as redes sociais da igreja, você também deve ter visto, tanto no Instagram quanto no Facebook e nos nossos grupos de WhatsApp, que nesse mês de fevereiro, nós estamos no primeiro domingo de fevereiro, iniciando uma série de mensagens com o tema específico, o tema reconstrução. Bom, de fato, irmãos e irmãs, nós estamos falando de construção já faz um tempinho, né? Daqui a pouco vocês vão enjoar de ver o pastor falando de construção, né? Não vão enjoar, não. Mas o fato é que nós estamos aí numa etapa final de reformas físicas da igreja. Então, a visão, como nós já dissemos, é que até o final de março, portanto, nós temos aí contagem regressiva nos próximos 2 meses para encerrar a reforma de acessibilidade do templo. Essa reforma de acessibilidade, ela não vai ser a última reforma que nós vamos ter aqui, não é? Porque tem mais algumas coisas que a gente está sonhando em fazer e estamos nos organizando para este fim. Mas a reforma bruta, vamos dizer assim, ela deve se encerrar até o final do mês de março. O que é a reforma bruta, pastor? Tem o elevador ali fora, daqui a alguns dias, aquele quadradinho ali no fundo, do meu lado esquerdo, do seu lado direito, ele vai ser quebrado porque o elevador ele vai ter acesso ali, naquele pedaço. Vai ter uma rampa ali, bem naquela lateral ali, para dar acesso de cadeira para o elevador. E nós vamos ter também, na parte externa ali, corrimão, rampa e uma série de outras coisas. Piso já foi comprado esse final de semana. Então, tem algumas reformas que estão acontecendo, uma construção ou uma reconstrução. Mas, irmãos e irmãs, não é apenas essa construção ou essa reconstrução a qual nós estamos nos sentindo motivados a falar durante esse mês, não. Há outras áreas da nossa vida que merecem uma reflexão também para uma nova construção, para uma reconstrução. De fato, nós vamos falar de verdades que, segundo a palavra de Deus, são verdades antigas. Porque não dá para negar o fato, irmãos, que quando nós falamos de palavra de Deus, nós estamos falando de coisas antigas, não é mesmo? O último texto canônico, o que é um texto canônico? Os livros da Bíblia que compõem este livro aqui, né? O cânon da Bíblia. O último livro canônico, ele foi redigido, inspirado por Deus, já há quase 2000 anos. Então, por que eu digo quase? Né? O evento vinda de Jesus, aí segundo os cálculos, ele já perpassa mais de 2000 anos. No entanto, os livros bíblicos, vocês sabem, eles foram escritos, inspirados por Deus, após a ressurreição de Jesus. Então, nós temos aí um tempo contado, 30 anos, 33 anos de Jesus, mais 20, 30, 40, 50, 60 anos após a ressurreição de Jesus, e depois nós vamos ter o cânon fechado. Então, nós estamos falando de tempo antigo, nós estamos falando de verdades reveladas aí do Novo Testamento para trás. Então você faz a conta, né? 3.000 anos, 4.000 anos, são verdades antigas. E quando a gente faz essa reflexão, irmãos e irmãs, se nós entendermos que a palavra que está revelada na Bíblia é a palavra de Deus. Aliás, irmãos e irmãs, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 diz isso, que a Bíblia é a palavra de Deus e que toda escritura é útil para o ensino, para a correção, para a transformação de vidas. Então, ela é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, ela é uma verdade eterna. Ela não é apenas uma verdade antiga. É uma verdade eterna. Amém? No entanto, irmãos, essa verdade eterna, ela precisa constantemente ser revista à luz do tempo presente.
Ou seja, nós precisamos de uma visão nova para uma verdade antiga. De fato, nós nunca vamos ter a possibilidade de mudar uma verdade eterna. O que é palavra de Deus é palavra de Deus. O que é revelação de Deus é revelação de Deus. Mas a interpretação dessa revelação, ela tem que bater no seu coração, no meu coração, na minha vida, na sua vida. Nessa noite, eu quero falar sobre essas verdades eternas. E uma das verdades eternas da palavra de Deus é que nós fomos chamados por Deus para servi-lo. Deus te chamou para servir, meu irmão. Deus me chamou para servi-lo. E Ele faz isso por meio dos ministérios que Ele concede para mim e para você. Amém, irmãos? Deus te chamou. Deus me chamou. Você crê nisso? Amém, irmãos? Gastou toda a energia no louvor, irmão? Cansou? Eu vou deixar vocês sentados. Pode ser assim? Senão eu peço para os irmãos ficarem em pé. Quem quer ficar em pé? Ninguém, né? Então nós vamos ficar sentados mesmo. Abra comigo a sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Efésios 4, nós vamos ler os versículos 7 ao 16. Durante todo esse mês, irmãos e irmãs, nós estaremos trabalhando esse tema reconstrução a cada domingo em uma abordagem, uma ótica a partir desse tema, segundo a revelação da palavra de Deus. Nesse domingo, nós vamos falar sobre a visão de ministérios, como reconstruir, como repensar os ministérios que Deus tem nos dado dentro das suas verdades para as nossas vidas. Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 16. O texto da palavra de Deus diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão quem também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e queremos pedir agora em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale aos nossos corações e transforme as nossas vidas, que cada ministério, cada chamado que o Senhor nos dá para servi-lo possa ser confirmado nesta noite, e não apenas confirmado, para que nós possamos também dar um passo de fé e possamos crer na tua capacitação, no teu chamado para o serviço. Assim, a tua palavra nos chama e nos convida, e nós agora obedecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, quando nós falamos em ministérios, se a gente for pensar numa ótica bíblica, na ótica cristã, a gente vai, obviamente, retornar ao texto que nós lemos e ouvimos. Esse é o propósito e é o que nós faremos daqui a pouco. Mas
se a gente pensar na ideia de ministério fora do contexto eclesiástico, qual a primeira imagem que vem à sua mente? Existe um contexto, por exemplo, que é o contexto político, que fala de ministério, não é verdade? E a ideia de ministério, por exemplo, no contexto político, você vai lá, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, etc, etc. A ideia de um ministério é que esse ministério, por exemplo, na esfera política, ele seja montado, nomeado, estruturado para servir o povo. Essa é a ideia. Então, cada ministério vai servir numa área específica. Então, por exemplo, o Ministério da Agricultura, ele vai cuidar de tudo o que envolve essa área agrícola, pecuária, etc, etc. Então, ele não vai se preocupar com a economia, não vai estruturar a parte econômica do governo. Mas influencia na parte econômica do governo, irmãos? O que vocês acham? Sim ou não? Pode responder. Quem acha que sim? Levanta a mão. Quem acha que não? Quem não levantou a mão? Quem está indeciso? Influencia, irmãos. Ele não age diretamente, ele não toma decisões diretas para mas influencia. Por quê? Porque se essa área não vai bem, toda a parte econômica do país também vai sofrer as suas consequências. Então, eu estou usando esse exemplo, irmãos, porque a ideia de ministério, ela serve para que a gente entenda que são estruturas específicas para áreas específicas onde o todo é beneficiado ou prejudicado, dependendo da eficácia de um determinado ministério. Quando a gente pensa ainda na esfera política, vamos pensar aqui, sem nenhuma paixão partidária aqui, irmãos, mas a imagem que a gente tem da esfera política no Brasil, ela é positiva ou negativa? Via de regra negativa, né? Eu não estou aqui afirmando que tudo o que é feito na esfera política é ruim, seja qual for a vertente política, né? Há bons políticos, há maus políticos, há ações políticas positivas e há ações políticas negativas. Agora, via de regra, irmãos, a impressão que a gente tem, pelo menos, é que não há uma real preocupação com aquilo que deveria ser a ideia de ministério, que é servir. Via de regra, a ideia e a impressão que a gente tem é que há sempre um desejo pelo benefício, pelo poder, pela estrutura, que vai servir não o povo, mas o político, que vai tomar posse daquilo. Veja, essa é uma impressão geral que nós temos. Eu não vou afirmar aqui, irmãos, que todas as pessoas que trabalham num determinado ministério político têm essa intenção. Queira Deus que não. Espero que não. Por quê? Porque essas decisões afetam diretamente o povo, nós, aqueles que pagam impostos e que vivem no país, na cidade, no estado. Mas a impressão que causa é essa, por tudo aquilo que a gente tem visto e vivenciado. E esse ano, como é ano de eleição geral, nós vamos ver um pouquinho mais isso, né? Já tem gente carpindo o quintal aí, né? Se mostrando como ministro. Já há ministros se lançando como candidatos a governadores. Então, é aquela época do estica e puxa, né? Eu quero ocupar um espaço, eu quero ocupar outro. A gente sabe como é que funciona isso. Então, nada de novo debaixo do sol. Mas Deus nos chama para ministérios muito mais nobres, específicos e que edificam o corpo de Cristo, que edificam a igreja do Senhor. Quando a gente busca uma definição de ministério na Bíblia, por exemplo, nós temos essa palavra aplicada aos vários serviços especiais designados por Deus aos seus servos. Então, por exemplo, se você vai lá no Antigo Testamento, em 2 Crônicas, no capítulo 6, você vai ver o ministério dos levitas e dos sacerdotes. Eles serviam ao povo orientados por Deus. Quando nós vamos lá no livro de Atos, nós vamos ver Jesus confirmando o ministério dos apóstolos.
Quando nós lemos o texto de Efésios, que nós acabamos de ler e ouvir, o apóstolo Paulo está falando a respeito de apóstolos, confirmando, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Ainda no livro de Atos nós vamos ver a instituição dos diáconos, nós vamos ver também a figura dos presbíteros, nós vamos ver a figura dos bispos, que é uma figura similar à figura do ministério pastoral e que pode ou não ser usada em determinadas estruturas eclesiásticas, que cumprem a mesma função na prática. Nós vamos ver a figura dos presbíteros. Então, há uma série de ministérios que são direcionados pela igreja, ou direcionados por Deus para a igreja, e que cumprem uma função específica. E dentro dessa função específica, ela edifica o todo. Então, por exemplo, vou pegar aqui, senão vira bagunça, irmãos. Então, por exemplo, nós temos um ministério que, bem no começo da vida da igreja, precisa ser direcionado e consagrado, que é o ministério diaconato. Por quê? Porque logo no início da igreja, nós vemos ali que há o registro de pessoas que estão passando por necessidade na igreja. Na estrutura judaica, antes de Cristo, existia toda uma organização, por exemplo, para cuidar dessas pessoas. As viúvas, os órfãos, os gentios. Opa, gentios? Nem tanto. Existia uma estrutura. Essa estrutura, em tese, deveria funcionar. Às vezes funcionava, às vezes não. Quando chega a igreja cristã, essa estrutura ela precisa ser repensada. Porque começa a entrar gentios na igreja. Começa a haver também pessoas que estão debaixo de uma nova ordem. E aí, os apóstolos, aqueles que são edificados para ser pastores, para ser mestres, eles têm uma série de atividades que eles precisam desenvolver na igreja. Evangelismo, ensino, pregação. E eles não conseguem atender essas pessoas. E aí, então, dentro dessa estrutura, eles olha, vamos instituir, então, irmãos piedosos. Irmãos que tenham a sensibilidade e a proatividade de perceber que há irmãos e irmãs aqui necessitados e esses então vão cuidar dessa parte da igreja para que os pastores e os apóstolos possam sair, pregar e ensinar. Então, começa a haver uma edificação do corpo e o corpo todo é beneficiado. Quando um prega, o corpo todo é beneficiado. Quando um cuida das necessidades, o corpo todo é beneficiado. Cada um com uma função específica. Então, a ideia de ministério, ela é voltada para o serviço. Esse, na verdade, é o entendimento da palavra de Deus a respeito de ministério. Então, quando você fala, eu tenho um ministério na igreja, você está afirmando, olha, eu tenho um serviço na igreja. Eu cumpro uma função no corpo. E essa função é minha também. Por quê? Porque é o meu ministério. Dado por quem? Dado por Deus. Amém, irmãos? Então, essa é a função. O próprio Jesus tinha um ministério específico. Quando Jesus se apresenta lá na sinagoga, em Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19, o texto vai dizer que ele se apresenta dizendo assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele fala isso quando é apresentado ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 3, 23, onde diz assim, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Então o próprio Jesus, que é aquele que nos ordena como ministros, ele também tinha o seu ministério, o seu propósito específico. Vocês já repararam, irmãos e irmãs, que Jesus, que era detentor de todos os dons, ele exercia ministério específico? Jesus, por exemplo, não fazia coleta. Ele ordenava, ele orientava. Mas ele não se preocupava objetivamente com isso.
Por quê? Porque ele tinha o seu ministério, que era bastante abrangente e também específico, e havia um propósito da parte de Deus. Então, vou encher a bola dos diáconos aqui, né, e das diaconisas, porque no Novo Testamento, toda vez que a gente encontra a palavra ministério, ela está diretamente relacionada, e muitas vezes até traduzida assim, por meio da palavra diaconia, no grego, que significa diaconia, em português também, né? Você só muda o K pelo C. Diaconia e as suas variações. Então, diaconia é serviço, é ministério. Então, quando nós temos um ministério na igreja, seja ele do louvor, do ensino, do diaconato, do presbiterato, ministério pastoral, ele é em si diaconia, serviço. Trabalho para Deus. Eu trabalho para o Senhor, para a edificação do corpo. Então, nós temos esse chamado do Senhor. Lá em Atos 6,4, né, quando os pastores, os apóstolos consagraram diáconos, eles diziam, né, que eles se consagrariam então para esse ministério, enquanto os pastores, mestres, apóstolos se consagrariam à oração e ao ministério da palavra. Então, irmãos e irmãs, há um chamado de Deus para nós, para sermos ministros do Evangelho, ministros da palavra, ministros do ensino, ministros da evangelização, ministros do louvor, da edificação da igreja, ministros em todas as áreas. E não há nenhum cristão que tenha tido um encontro com Jesus que não foi chamado para um ministério específico. Você sabia disso, meu irmão? Você sabia disso, minha irmã? Quantos sabiam dessa verdade aqui? Quem não sabia que depois do encontro com Cristo era chamado para um ministério? Seja sincero. Quem não levantou a mão, está sem braço, né? Teve uns 3, 4 aqui, mais uns 2 aqui, o resto não levantou a mão. Está em dúvida ainda, né? Meu irmão, minha irmã, todo cristão, vou esclarecer essa dúvida para você, tá? Todo irmão, toda irmã, todo cristão que tem um encontro com Cristo, ao ter o encontro com Cristo, já tem uma vocação específica. Qual é a primeira vocação que nós temos? Mateus 28, 18 a 20. Quando nós nos encontramos com Cristo, Cristo nos chama para anunciar o Evangelho para toda criatura. Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês estão achando que esse chamado é só para evangelista? Só para quem tem o dom de evangelista? Porque há esse dom na Bíblia? Não, esse é um chamado para todo cristão. Então, se você não tem nenhum ministério oficial na igreja, saiba que pelo menos um ministério você tem. O ministério da evangelização. Não é o dom evangelista, que é um dom específico para quem, isso nós podemos falar um outro dia sobre os dons, mas o chamado para evangelização. O que é evangelização? Eu preciso falar de Jesus. Eu preciso apresentar o evangelho da salvação para quem não conhece. Falando, pregando, apresentando, ou pelo menos dando um bom testemunho. No mínimo, as pessoas precisam perceber que existe algo diferente dado por Deus por meio da sua vida. As pessoas precisam olhar para nós e perceber que alguma coisa a gente tem diferente. Não é possível que se eu sou cristão e eu estou nesse mundo caído, maluco, perdido, a presença de Cristo não mostra alguma coisa diferente. E essa diferença que se apresenta para nós é o gancho, para que alguém chegue e perceba que existe uma palavra de esperança dada por meio de Jesus Cristo. Então, esse é o nosso ministério, a nossa vocação. É o primeiro chamado, é o primeiro ministério. Quando eu me converti, lá nos anos 90, faz um tempinho já, o primeiro ministério que Deus me deu foi o ministério da evangelização. Eu nem sabia o que era diaconia. Eu sabia que presbítero era alguém importante que orava lá na frente da igreja. E sabia que tinha um pastor, né? Estava pregando lá. Não sabia o que era ministério do louvor, eu sabia que tinha uns jovens cantando lá na igreja.
Eu não sabia que tinha ministério de sonorização, de mesa de som. Eu não tinha a menor noção. Não tinha cultura eclesiástica. Mas bem cedo, eu entendi que Deus me chamava para testemunhar do amor dele e da salvação dele. Porque foi assim que eu tive meu encontro com Cristo. Então todos nós somos chamados para um ministério da evangelização. E a partir desse ministério da evangelização, Deus nos chama para outras áreas específicas, de acordo com os nossos dons, de acordo com o nosso contexto e de acordo com a necessidade da igreja. Amém, irmãos? Bom, Efésios, que nós lemos e ouvimos, ele fala a respeito de uma série de características acerca dos ministérios. Eu quero compartilhar brevemente com você aqui. Primeiramente, o texto de Efésios nos mostra que os ministérios que nós recebemos de Deus, eles são capacitados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Há uma coisa sensacional a respeito de você exercer o ministério da vida da igreja, que é o fato de que ele não é dado simplesmente pelo teu dom, pela tua vocação, pelos teus talentos, mas fundamentalmente, ele é dado pela capacitação do Espírito Santo de Deus. Há algo sobrenatural, há algo que vai além da sua capacidade, da sua força, da minha força, para exercer um serviço a Deus. Como é que o texto nos mostra isso? O apóstolo Paulo, quando ele fala lá no versículo 8, que perdão, diz assim: por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele está reinterpretando aqui uma tradição lá do Antigo Testamento, do Salmo de número 68. O Salmo 68, ele diz assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste os homens por dádivas. E aqui ele reinterpreta como concedeste dons aos homens. Por que Paulo está dizendo isso? O Salmo 68 era, na tradição do Antigo Testamento, e Paulo era um doutor da lei, conhecia profundamente toda essa tradição e toda a lei do Antigo Testamento. Essa era a tradição do povo de Israel quando eles estavam subindo para Jerusalém para a festa do Pentecostes. Ou seja, toda essa tradição do Pentecostes, depois ela é reinterpretada à luz de Atos 2, porque na festa do Pentecostes, o que acontece, irmãos? Vem a descida do Espírito Santo. E aí ele diz que o Senhor concedeu dons aos homens. Quem que está concedendo dons para nós, irmãos e irmãs? Deus, por meio do seu Espírito Santo. Isso significa, irmãos, na prática, que os nossos ministérios, que todo ministério concedido por Deus, ele é dado por ação e obra do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus não tem ministério. Sem a capacitação de Deus não tem ação de Deus. Ainda há pouco eu disse, a igreja disse amém, né? Então eu estou acreditando que os irmãos creem nisso, né? Que o primeiro chamado de Deus para nós como ministério é da evangelização. Agora me diga, quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo, irmãos. Todo estudo de retórica que eu fiz no seminário, o aperfeiçoamento, toda aquela coisa que a gente aprende, pode nos dar algum nível de convencimento somente no argumento. Eu posso pregar um sermão mais lindo aqui, irmãos, mais bem estruturado, toda a retórica, toda a aristotélica, mas se não tiver a ação do Espírito Santo no seu coração, você não vai mover um palmo no argumento. Você pode até sair daqui uma pessoa melhor, porque o Evangelho tem esse poder também, porque a palavra de Deus tem esse poder. Você pode sair convencido aqui de que você deve fazer boas obras, que você deve ser uma pessoa mais emocionalmente bem estruturada, pode te ajudar nisso, mas o que vai causar impacto na sua vida de transformação para a eternidade é a obra do Espírito Santo. É Ele quem vai te convencer. E esse mesmo Espírito Santo é quem nos capacita para exercermos os nossos ministérios na vida da igreja. Irmãos, nós tivemos um louvor abençoado aqui nessa noite, amém? Glória a Deus, tivemos, foi muito bom.
Eu fiquei emocionado aqui cantando. Nós temos bons músicos aqui na nossa igreja, irmãos. Amém? Eu sou agradecido a Deus pelos músicos que nós temos, pelos professores que nós temos, pelos diáconos que nós temos, pelos ministros que nós temos aqui na vida da igreja. Agora, irmãos, se a gente quisesse, daria para contratar músico para tocar na igreja? Sim ou não? Daria, irmãos. Claro que a gente ia ter que fazer um bem bolado financeiro aqui, né? Os irmãos que estão cuidando da parte financeira, que já olharam para mim assim e falaram, pastor. É verdade, irmãos. Ó, o cinto tá apertado, viu, irmãos? Porque com reforma não é brincadeira, não. Mas, irmãos, fazendo estica e puxa aqui dá. Nem que a gente tivesse que fazer uma oferta aqui, vamos passar sacolinha e tal. O ponto aqui, irmãos, não é que pensando na questão financeira. O ponto é que, se fosse só uma questão de música, você poderia contratar músicos. Só que na região do Ipiranga, Moinho Velho, deve ter um monte de gente que toca pra caramba. Que canta bem. Ou não tem? Tem, irmãos. Mas é disso que se trata. Se eu pegar o melhor músico da nossa região aqui para tocar, ele vai fazer um bom solo aqui, ou vai trazer uma qualidade musical? Vai. Por quê? Porque essa é a área dele. Porque ele é um profissional da área. Agora, isso é ministério? Você entende a diferença, irmãos? Está claro aqui? O que move o ministério é a ação do Espírito Santo. É claro que a ação do Espírito Santo, sendo trabalhada na vida de alguém que já está adaptado, ambientado com a sua área específica, com o seu dom específico, vai fluir melhor. Então, não adianta, por exemplo, usando o exemplo da música aqui, né? Não adianta, eu tenho o Espírito Santo que age sobre a minha vida, eu tenho ministério. Bom, então já que eu tenho, eu vou cantar, ou eu vou tocar. E aí, se a minha voz não está adaptada para isso, não é porque eu tenho o Espírito Santo que vai fluir a qualquer custo. Pode ser que numa situação específica, numa necessidade específica, aconteça. Eu já ministrei, falando de mim, né? Numa determinada igreja durante um ano inteirinho, tocando e cantando todo domingo. Irmãos, eu não sou desafinado não, tá? Não vou baixar minha bola falando, taquara rachada. Até que razoavelmente. Os irmãos veem de vez em quando a gente tocando aí, quando precisa, né? Mas, irmãos, eu dou graças a Deus todas as vezes que não precisa. Por quê? Porque tem gente capacitada na igreja para isso. E eu posso me dedicar àquilo que é a primeira vocação que Deus me deu para um ministério específico. O ministério da palavra, o ministério do ensino, o ministério da oração. É para isso que o pastor foi chamado. Se o pastor pode tocar e cantar, ótimo. Se não precisa, ótimo também. Mas o ponto é, eu faço aquilo que é o meu dom, o meu chamado, minha vocação. Eu não preciso me envolver numa determinada área pela qual não é necessário ou a qual Deus não me chamou para fazer. Às vezes a gente tem até problema nisso, né? Pessoas que estão em ministérios ao qual nunca foram chamados e aquilo que ela poderia estar exercendo e ajudando na vida da igreja, ela não quer. Mas lembre-se, fundamentalmente, que o ministério ele é sustentado pela ação do Espírito Santo de Deus. Então nós não vamos contratar professor aqui. Nós não vamos contratar músico. Pode ser que até um dia a igreja esteja numa estrutura tal que ela possa até, em uma determinada circunstância, custear isso. Mas esse custeio continua sendo dado por uma ação de ministério. Se não for ministro, qual a razão de ser? Faz sentido, irmãos? Amém? Então, a ação é dada por Deus. É o Espírito Santo quem equipa a igreja. É o Espírito Santo quem dá ministérios. É o Espírito Santo quem alimenta ministérios. Agora veja, cada um de nós é chamado para um ministério específico. E ministério é serviço. E serviço é trabalho. Às vezes nós temos uma visão tão mística, tão espiritual acerca da ação do Espírito Santo, que a gente acha que a unção do Espírito Santo sobre o meu ministério, sobre o seu ministério, vai acontecer de uma maneira estática.
Parada sobrenatural do tipo, bom, agora cheguei aqui cheio do Espírito Santo e vou exercer o meu ministério. Levanta os braços e os irmãos caem aqui, não são do Espírito. Isso não vai acontecer, irmãos. Por quê? Porque o exercício do ministério é trabalho. É arregaçar as mangas e contar com a ação sobrenatural de Deus. Então, é curioso, né? Eu vim pregar aqui, estou aqui dirigindo o culto junto com os irmãos e irmãs que estiveram aqui, a Thaís ministrando, os irmãos do louvor ministrando, a diaconia aqui cuidando de toda a estrutura, as crianças ali com o culto. E, irmãos, cada um que exerceu o ministério aqui teve que trabalhar. Quem cantou e tocou aqui teve que ensaiar antes. Isso é trabalho, serviço. Diaconia chega antes que todo mundo aqui. Encontrei a dona Rita aqui no começo do culto. Falei, nossa irmã, como está suada. Acho que ela veio a pé, correndo. Fez maratona na escada, alguma coisa assim. É trabalho, irmãos, é serviço. Eu estive num evento da minha atividade como terapeuta esse final de semana. Estou desde sábado de manhã correndo para cima e para baixo. Vim de lá direto para cá, da Liberdade para cá. Irmãos, vocês acham que essa mensagem aqui foi preparada agora no caminho da Liberdade para cá? Não. Muito perto, né, irmãos? Precisava ser um pouquinho mais longe para dar tempo, né? Se fosse lá na Barra Funda, talvez, ou, sei lá, algum lugar mais longe, mais distante. Lá em Osasco, né? Onde? Bom, o Presidente Prudente é covardia, né? Não pode dar moral, né, irmãos? Irmãos, tem um trabalho, né, que eu tive que reservar durante a semana para pesquisar, para refletir, para entender. O seu ministério é trabalho, irmão. Os irmãos que ficaram assustados ali quando eu falei que ia contratar músico, sabe por que eles ficaram assustados? Entre aspas, né? Porque eles têm um trabalho também. Ó, fazer conta, ir lá no banco, ver quanto tem, quanto está entrando, fazer pagamento, ver boleto. Cheguei aqui, o presbítero Ismael estava com duas notinhas fiscal na mão ali. Porque nós estamos comprando material para a igreja. Tudo isso é trabalho, irmãos. Acho que está claro aqui, né? É serviço. Irmãos, quando nós estamos trabalhando no reino, nós estamos arregaçando as mangas. E é isso mesmo que Deus espera de nós. E esse é o nosso chamado, irmãos, e glória a Deus por isso. Porque nós podemos trabalhar no serviço mais nobre que existe, que é o serviço para a causa do reino de Deus. Você tem uma série de atividades. Você trabalha no seu emprego ou na sua empresa. Você trabalha em casa, lava a roupa, faz comida, limpa a casa, cuida dos filhos. Tudo isso é trabalho. Não cai do céu. Alguém tem que fazer. Se você não está fazendo, alguém está fazendo por você. Pode saber disso. Mas não há serviço mais nobre do que o serviço ao Senhor. E isso é ministério. É um presente que Deus te dá. Porque é um chamado dele para você. Não abra mão do seu ministério. Deus está te dando um poder inimaginável, que é o poder do Espírito Santo para você agir em nome dele. Quando a igreja do Senhor está estruturada aqui nos seus mais variados ministérios, num culto como esse, porque o culto não é só o pastor pregando, você já percebeu? O culto não é só o louvor tocando, o culto não é só a diaconia recebendo os irmãos, o culto é tudo isso que está acontecendo, e o culto também é a presença dos irmãos que estão aí no banco. Quando nós estamos cultuando a Deus, o que mais é o culto senão cultuar ao Senhor? Você está servindo a quem? A quem, irmãos? A Deus. Então isso é serviço. Esse é um chamado do Senhor. E é aqui que o Espírito Santo está ungindo e abençoando a sua vida. Amém, irmãos? Segundo lugar, o modelo dos ministérios é o modelo de Cristo. Mas a quem que eu vou me espelhar, então, para exercer o meu ministério? Bom, em termos específicos, você pode aprender com um monte de gente. Um presbítero ensina outro presbítero. Um pastor ensina outro pastor. Um músico aprende com outro músico. E ele pode até aprender uma técnica com um músico secular. Problema nenhum. Pelo contrário.
Um professor de escola dominical pode aprender a pedagogia de um professor que não é crente. Sabedoria do mundo também é sabedoria de Deus. No entanto, a ação aplicada na vida da igreja, ela se dá por meio da ação do Espírito Santo. E quem é o principal modelo de todos os ministérios? É Jesus. Eu já fiz uma afirmação aqui que Jesus ele tinha todos os dons. Jesus, inclusive, o ofício de Cristo, né? Pergunta de seminarista, lá no presbitério. Quais são os 3 ofícios de Cristo? Anota aí. Jesus é profeta, sacerdote e rei. Jesus engloba todas as coisas. Então, o modelo de excelência para todos os ministros é o próprio Jesus Cristo. Versículo 9 e 10 de Efésios, que nós lemos e ouvimos, diz assim, ora, o que quer dizer que subiu? Senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Olha o que o texto está dizendo aqui, irmãos. Jesus é aquele que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, Jesus. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Só que esse Verbo que estava com Deus e era Deus, ele desce das regiões celestiais e ele vai até as camadas mais inferiores da terra. Ou seja, ele se encarna. Você imagina se você fosse um cidadão na Palestina, lá na Galileia, ou em Jerusalém, 2000 anos atrás, e de repente você ocasionalmente passasse e trombasse com a figura de Jesus encarnado. E você, por alguma razão, tivesse a consciência de que aquela pessoa, aquele cidadão, aquele rapaz, ou aquele jovem, dependendo da época, né, aquele adolescente, fosse o próprio Deus encarnado, você ia dar crédito? Você ia olhar e falar assim, não é possível. Não, espera lá, não pode ser verdade que o Criador do universo está contido ali, naquele sujeito. Porque ele é homem, ele sangra, ele transpira, o pé dele fica encardido nessa poeira da Palestina. Como isso é possível? E ele sangrava mesmo, ele foi para a cruz e derramou seu sangue. Quando os guardas prenderam ele, ele foi arrastado. Então o texto está dizendo que ele se humilhou. A palavra de Deus diz que ele esvaziou-se da sua glória. Ou seja, o modelo de Jesus era o modelo de alguém que estava na posição mais elevada, era o chefe dos chefes, o senhor dos senhores, e ele vai até a posição mais humilde. Irmãos, depois dessa posição humilde, ele foi elevado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Irmãos, o que o texto está nos ensinando aqui? Que o modelo do ministério de Jesus é servir, foi para isso que ele veio, e para glorificar a Deus com o seu serviço. Vocês já observaram que todas as vezes que Jesus fazia algo, ele dizia assim, o Pai é glorificado em mim. Tudo isso que eu faço é para glorificar o Pai. Irmãos, ministério é um chamado de Deus. Nós concordamos com isso, irmãos, amém? É um privilégio de Deus, amém? Mas ele não é para nossa exaltação. Um dos grandes problemas que a gente tem aí, eu quero pensar e chamar você para reconstruir a sua ideia de ministério, é que o ministério não é para glorificação própria, não é para alta exaltação. É claro que a gente tem prazer no ministério, é claro que a gente também tem galardão no nosso ministério. Irmãos, eu tenho o maior prazer em pregar a palavra de Deus, minha alegria é pregar a palavra de Deus, a minha alegria é atuar como mestre no meu dom, dar aula. Vocês já repararam que o pastor fala pra caramba, né? Só um pouquinho, né? É que de Prudente a São Paulo é longe, né? Então a gente vai gastando. Irmãos, para mim é um prazer, é uma alegria. Mas eu não posso me envaidecer por isso. Eu não posso achar que tudo depende de mim ou que tudo gira em torno da minha figura, porque não é verdade.
Tudo gira em torno da figura do Pai, que é glorificado por meio de Jesus. Então, quando nós entendemos isso, nós exercemos o nosso ministério com excelência, porque a gente está fazendo isso para Deus. Todas as vezes que o ministério ele preenche o nosso ego, a nossa vaidade, as nossas necessidades, a gente vai para o fracasso. E o pior é que não é só a gente que fracassa. Todo mundo que está ao nosso redor acaba sendo tragado, de uma certa maneira, por esse fracasso. O corpo adoece. Então, irmãos, ministério é serviço. E Cristo é o nosso modelo de ministério. E quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos qual é o nosso propósito. E o nosso propósito é servir. É um privilégio, porque nós nos colocamos na humilde posição de servos. E aí nós glorificamos a Deus. E quando nós glorificamos a Deus, aí sim nós somos edificados, porque nós somos criados para o louvor da glória do Senhor. Glória a Deus. É para isso que nós somos chamados. Meu irmão, minha irmã, pense no seu ministério. Repense o seu ministério e sirva ao Senhor. Amém? Por fim, ministério é para a edificação da igreja. Paulo fala sobre a divisão dos ministérios, no versículo 11, e ele é didático porque ele diz, olha, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres. E aí ele diz, com vistas ao... Leia comigo, meu irmão, minha irmã, versículo 12. Pode ler aí na sua tradução. Vamos lá? Eu vou contar até 3, nós vamos começar. 1, 2, 3. Com vistas... 2 ou 3, né? Vamos lá de novo? Com vistas ao... Quase que eu consegui ouvir, irmãos. Eu vou ler para ver se os irmãos ouvem. Vamos lá? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, ministério é para isso, para aperfeiçoar os santos, ou seja, para abençoar a vida das pessoas, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ministério nada mais é do que edificação da igreja, do corpo de Cristo. Cada um na sua praia, cada um no seu quadrado, cada um com seu ministério. Um é profeta, o outro é mestre, o outro é dom do evangelismo, o outro é diácono, o outro é ministro de louvor. Às vezes você tem mais de um ministério. Você é diácono e também é ministro. Você é presbítero e também é professor. Mas cada área do ministério, ela serve para a edificação do corpo. Irmãos, sabe o que acontece? Estou encerrando já, tá? Quando uma igreja, ela tem ausência de ministério, significa que algum irmão está escondendo o seu ministério. Só isso. Quando uma igreja tem ausência de pessoas, ou ausência de ministros numa determinada área, numa determinada função, não significa que não há pessoas. Significa apenas que há alguém que não está deixando que o Espírito Santo haja na sua vida para edificar o corpo de Cristo nesse ministério. É só isso. É simples. Porque quem é que dá o ministério, irmãos? É o pastor? Ah, o pastor não me nomeou, então o conselho não me chamou. Então, irmãos, é Deus quem distribui os ministérios. E a igreja vai reconhecê-los. E uma vez que é reconhecido, e uma vez que a gente se dispõe, e uma vez que a gente sabe que é trabalho, serviço, então a igreja é edificada. A analogia do corpo, irmãos, ela é perfeita. A mão ajuda o resto do corpo. Eu tive uma inflamação de ombro ano passado, que eu achei que ia embora rápido e durou meses. Vou ter que fazer tratamento. Já comecei a fazer. Né? Tem um nome para isso. É capsulite de alguma coisa do ombro, né? Que na prática significa o seguinte: meu braço direito eu levanto até aqui, o esquerdo só vem até aqui. Melhorou, irmãos, ó. Quando estava ruim, para eu passar shampoo no cabelo, tinha que ser assim, ó. Porque o braço esquerdo só chegava até aqui. Você tem noção do que é isso?
Irmãos, qualquer parte do corpo, quando está ausente, faz falta. Eu não perdi meu braço, mas só de ter um movimento limitado já prejudicou. Ano passado o Pedro estava de muleta aqui na igreja, né? Fez falta a perna boa, Pedro? Deu dor na mão, no braço, de ter que usar muleta? Porque é um movimento que não é natural. Graças a Deus ele está bem aí, né? Está querendo jogar bola já. Irmãos, qualquer parte do corpo faz mal. Você já tentou fazer o exercício de andar sem movimentar o dedão do pé? Faz esse exercício para você ver como que o dedão faz falta. É verdade. A gente não tem noção de como que ele serve para o equilíbrio. Fala, não, mas eu tenho pé ainda. Tá bom, faz o teste. Tenta pegar as coisas sem esse movimento de pinça. Sem esse dedão aqui para você ver se é fácil. Ó, a diferença que faz. Irmãos, os ministérios são para a edificação da igreja. E eu quero agora convidar você para se colocar em pé. E convidar você para repensar o seu chamado, a sua vocação e o seu ministério. Meu irmão, minha irmã, todos nós temos um chamado, temos uma vocação, temos um ministério. Deus está te chamando nesta noite para você exercer o seu. Se você não está exercendo nenhum ministério, então eu quero dizer para você, em amor, mas não são na autoridade da palavra de Deus, que você precisa assumir o seu ministério, que você está ausente com Deus. Não é comigo, não é com a igreja de Moinho Velho, é com o chamado que Deus colocou sobre a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, arregaça as mangas, porque isso é a palavra de Deus para a sua vida. Se você está exercendo um ministério na vida da igreja, e esse ministério, por alguma razão, e isso é muito pessoal, não sou eu que vou dizer, é você. Se por alguma razão esse ministério, ele não está alinhado com essas características que nós trouxemos aqui da palavra de Deus, então repense o seu ministério. Reconstrua a sua visão de ministério, para que você possa servir a Deus com excelência. E Deus vai te abençoar. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pelos ministérios que o Senhor tem nos dado. Te agradecer, Senhor Deus, pela unção do Teu Santo Espírito que tem nos abençoado e nos fortalecido, ó Pai. A Tua igreja que é edificada por esses ministérios. E nós agora queremos pedir em nome de Jesus que cada vez mais o Senhor levante ministros e ministras do Senhor para abençoar a vida da Tua igreja e para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Nós oramos, te pedimos essas coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.